Bolsonaro é sinônimo de anti-PT. Eu acho que essa é a questão central. Para entendermos como todas as pesquisas de intenções de voto mostram uma liderança confortável de Jair Bolsonaro, alguns chegam a falar até uma vitória no primeiro turno, que eu acho improvável, é muito claro que o eleitorado antipetista, que é a maior parte do eleitorado no Brasil, queria encontrar um candidato. Há muito tempo estava querendo encontrar um candidato. Então, mais do que a proposta do candidato, as intenções de voto demonstram uma rejeição ao PT. É isso que o candidato tem de entender. Mais do que uma concordância com ele próprio, ele tem de entender que ele está recebendo esses votos, são os votos do medo, né, da angústia que as pessoas têm se o PT for ganhar as eleições. Essa é uma questão, é questão central. Eu converso com um monte de gente todo santo dia, de várias classes sociais, idades, etc., de vários locais do Brasil, e todos, né, receosos de que Fernando Haddad vença as eleições e imponha um programa bolivariano aqui no Brasil. Como, segundo o programa, volto a dizer, eu comentei segunda, terça-feira, o programa de governo é claramente bolivariano. Aquele programa do Lula de 2002, comparado com isso daqui, é brincadeira de criança. Esse é um programa terrível, uma espécie de parte 3, a vingança e tal. Nesse sentido, o fenômeno Bolsonaro, e é um fenômeno eleitoral, porque não tem partido, não tem uma efetiva comando de campanha, tem ele, somente ele. E ele cresceu ainda mais após o atentado sem falar nada. Alguém vai dizer assim, mas o atentado deixou em situação de... Num primeiro momento, teve um reflexo, claro, teve um reflexo positivo nas pesquisas. Mas depois viu-se que o candidato estava se recuperando rapidamente. E mesmo sem falar, continuava crescendo nas pesquisas. Como continua crescendo, e nessa semana deve crescer ainda mais. E como é que pode ser explicado isso? No sentido sociológico, né, da questão, como é que é possível explicar um crescimento desse, a não ser pelo medo do anti-PT? É isso. Independente do que Jair Bolsonaro falar até o dia 7, ele vai vencer o primeiro turno. Não acredito, insisto, numa vitória definitiva no primeiro turno, ou seja, a não existência do segundo turno e tal. Eu acho que esse cenário não parece provável, ao menos no momento, apesar que eu sei que 1/3 do eleitorado decide o voto na última hora, tudo isso pode mudar, etc, tal. Mas o essencial da questão é que o eleitorado anti-PT, que a maior parte do eleitorado brasileiro, identificou no Jair Bolsonaro a possibilidade de impedir a chegada de Fernando Haddad à presidência da República. Essa me parece a questão central.